37. Dragon Ball Legend capítulo 278. A paz finalmente chegou ao autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Como eu disse, hoje vocês encontrarão sua perdição, androides. Gohan se aproximou, a aura dourada queimando ainda mais vigorosamente. Diante dessa aura aterrorizante, o Android 17 não pôde deixar de dar alguns passos para trás. Besteira. Rugindo com voz gelada, Android 17 e Gohan começaram a lutar novamente. Num instante, o céu e a terra se transformaram em seu campo de batalha. Dois raios de luz, que nem podiam ser vistos claramente, continuavam dançando por todo o céu e no chão, colidindo sem parar. Numerosas flores elétricas brilhantes brilharam no ar, desabrochando em uma bela cena de roxo e vermelho, e assim como uma flor brotando, de repente floresceram na hora certa. Android 17 e Gohan lutavam ferozmente, mas o poder de batalha de Gohan já era maior do que o poder de batalha de Android 17. Gohan teve uma vantagem comparativa desde o início, mas essa pequena vantagem não pôde ser mantida por muito tempo. Tenho que derrotá-lo rápido. O coração de Gohan era como um espelho enquanto ele decidia tomar a iniciativa, custasse o que custasse. Por isso, ele rugiu. Esse rugido parecia extravasar a raiva que vinha acumulada há dezenas de anos. Super Saiyajin é uma transformação que foi muito afetada pelas emoções. Quanto mais raiva ele tem no coração, mais força poderia explodir. Rapidamente, a aura de Gohan aumentou drasticamente novamente, e instantaneamente ele começou a suprimir o Android 17. Logo, o Android 17 foi derrotado até o fim. Mesmo tendo resistência e energia limitadas, os ferimentos em seu corpo não conseguiram se recuperar como Majin Buu. Se eu conseguir causar um ferimento sério nele, será mais benéfico para mim mais adiante na luta. Os olhos verdes de Gohan brilharam e ele começou a aplicar essa tática para destruir o corpo do Android 17. Droga, desgraçado! O Android 17 gritou de raiva. Gohan atacou ferozmente desde o início, o que o colocou na defensiva. Quando finalmente reagiu, já havia perdido a iniciativa. As batalhas em Dragon Ball World eram rápidas e ferozes como um raio. Então, depois que seu ritmo foi perturbado, ele só conseguiu aguentar as surras. Olhando de baixo, o Android 18 ficou estupefacto. Android 17, seu irmão, estava sendo realmente suprimido por Gohan? Ela nunca esperou esse resultado. Gohan? Quando ele ficou tão poderoso? 18 murmurou para si mesmo enquanto um lampejo de medo passava por seus olhos. Sim, ela estava um pouco assustada. Essa era uma emoção que eles, androides, nunca tinham sentido desde que acordaram. Ah, não. Se nem 17 anos for o par do Gohan, eu estaria ainda pior. Ansiosa, ela queria ir ajudá-lo, mas Chiaia estava firmemente bloqueando seu caminho, então ela não ousou se mexer. Gohan assumiu o controle do ritmo do campo de batalha. Não há suspense nesta batalha. Super Saiyajins são mais fortes quando eles explodem. Uma vez que tomassem a iniciativa de ferir o inimigo, desde que não cometam um erro fatal, o resultado da batalha já estaria decidido. Matar o Android 17 era apenas uma questão de tempo. No entanto, uma nova variável pode surgir. Então, a primeira decisão que Chiaia tomou foi atacar o Android 18, que estava à sua frente. Mulher bonita, por que você má? Chiaia olhou para o Android 18 e suspirou. Uma garota tão linda, mas era completamente um demônio. Ele gostava bastante do Android 18 da obra original, mas era uma pena que os androides deste mundo não conseguissem despertar nem um pouco de sentimentos positivos nele. Ah! Uma aura, muito mais forte que a de Gohan, se espalhou como enormes ondas gigantes. A aura de Gohan era como a luz de um vagalume, enquanto a de Chiaia era como um sol nascente e parecia um lago comparado a dele, que era como um vasto oceano. Diante de sua força extremamente assustadora, mesmo que o Android 18 não pudesse sentir que, ela ainda sentia sua alma estremecer. A pressão emitida pela energia de 2,4 bilhões de poder de batalha era como o Monte Tai pressionando, tornando a respiração impossível. Tão poderoso. A expressão da Android 18 ficou pálida, seu rosto bonito revelando uma expressão de pânico. Ela não pôde evitar recuar. Não venha o que. Agora, onde ela ainda tem aquela atitude extremamente arrogante de antes. Ela parecia completamente uma garotinha assustada com um olhar apavorado no rosto. Infelizmente, já é tarde demais. Chiaia balançou a cabeça e rapidamente chegou à frente do Android 18.
Ele então estendeu a mão e segurou o ombro dela. Android 18 gritou de medo ao ser recebida por cabelos flutuantes, brilhando com luz dourada, e um par de olhos verdes implacáveis. Não. Android 18 continuava se contorcendo, mas a força na mão de Xiaia não era algo que ela pudesse repelir. Ela estava com medo. Como esse guerreiro da chama dourada pode se tornar tão forte? Obviamente ele não era tão poderoso antes. Os olhos verdes implacáveis do Super Saiyajin eram como a água gelada sob as geleiras polares, deixando seu corpo inteiro frio e rígido. Nesse momento, Xiaia virou a outra mão e raios cintilantes de luz brilharam nos olhos suplicantes do Android 18. Não me mate. Ela implorou, mas a bola de luz contendo energia poderosa já havia se formado. Xiu. A bola de energia se expandiu de repente. Era como uma grande bola cheia de água, que rapidamente engoliu o Android 18 inteiro. Assim, sem resistência e sem som que fizesse tremer, Android 18 desapareceu silenciosamente em meio a mar de energia. Considerando que você está linda por fora, vou te conceder uma morte rápida. Xiaia suspirou. Ele acenou com a mão e dissipou a enorme bola de energia, não deixando vestígios de cadáver. Com seu controle meticuloso atual, até mesmo a energia assustadora suficiente para destruir facilmente o planeta poderia ser controlada sem esforço. Android 18, que era temido por mais de uma década por este mundo, havia desaparecido. Droga, você matou 18. Olhando impotente enquanto sua irmã era morta pelo guerreiro da chama dourada, o Android 17 ficou perdido, antes de repente mergulhar na loucura. Ele gritou e pretendia correr em direção a Xiaia. Seu oponente sou eu? O corpo alto e reto de Guan apareceu de repente na frente de 17, bloqueando seu caminho. Droga, droga, droga. Vai pro inferno. Android 17 rugiu furioso. Naquela época, ele era como uma fera selvagem furiosa. A morte do Android 18 o deixou louco, então ele não se importa mais com a sobrevivência da Terra. Guan, deixa ele vir. Os olhos de Xiaia se estreitaram. Seu corpo brilhou e apareceu ao lado de Guan. Nessa época, o Android 17 era o mais perigoso. Com a força de Guan, ele não conseguiria suprimi-lo completamente. Se algo desse errado, até a Terra poderia ser destruída. Então, após pensar brevemente por um momento, ele planejou intervir pessoalmente. Ok. Guan assentiu e se afastou, deixando o Android 17 correr em direção a Xiaia. Eu tinha medo de que você não viesse. Os olhos verdes de Xiaia brilharam com uma luz fria, e ele acenou casualmente para o Android 17. Num instante, um número incomparavelmente vasto de bolas de energia se espalhou, e as energias azuis se entrelaçaram, como linhas cintilantes e reluzentes tecendo uma gaiola de energia que lembrava uma rede ao redor do Android 17. O Android 17 foi imediatamente bloqueado nele. O que é isso? Gritando loucamente, Android 17 parecia abatido, seu cabelo preto balançando com o vento. Depois de perder sua única irmã, o Android 17 enlouqueceu completamente. Este mundo foi seriamente danificado, todos esses são seus pecados. Bem, por que você não conseguiu preservar sua consciência humana? Eu disse naquele dia que, quando nos encontrássemos novamente, seria o momento da sua morte. Agora, você pode se apresentar ao submundo. Xiaia disse em voz baixa, e uma luz branca brilhante piscou entre seus dedos e disparou rapidamente em direção ao coração do Android 17. Xiu. Um raio de luz extremamente deslumbrante rasgou o vazio. Naquele momento, nenhuma radiância era bela e comovente como aquele raio de luz. Puxi. Android 17 soltou um grito de arrepiar. O raio de luz, com um poder penetrante e forte como um laser, perfurou seu peito com força e disparou por trás dele. Sangue jorrou e se espalhou no ar enquanto o coração do Android 17 era instantaneamente esmagado. A hectares, guerreiro da chama dourada. Você realmente acabou sendo um desastre no final. Se eu soubesse antes, não teria brincado com você por tantos anos. O Android 17 murmurou e gradualmente perdeu a consciência. Embora os androides tenham passado por transformações pelo Dr. Gero, eles não eram totalmente vida mecânica. Embora os nanocomponentes em suas células possam lhes dar resistência e energia infinitas, uma vez que perdessem o coração, também morreriam assim como os humanos. Xiaia observou calmamente, então acenou com a mão e destruiu completamente o corpo morto do Android 17. A partir de hoje, este mundo dos guerreiros da chama dourada não teria mais que enfrentar a ameaça dos androides. Senhor Xiaia,
Obrigado. Guan voou até Xiaira e fez uma reverência profunda, os olhos vermelhos. Quantos anos se passam? A Terra finalmente recuperou a paz, e tudo isso é mérito do Senhor Xiaia. Ele era cheio de gratidão a Xiaia, que lhe deu dicas e os ajudou a matar os androides. Não é nada. Sua próxima missão é ainda mais importante. Não seria simples reconstruir a Terra. Xiaia olhou para a Terra desolada e disse suavemente: MHM. Guan assentiu vigorosamente. Ele se virou e olhou ao longe, onde ruínas se espalhavam por toda parte. Ainda há muitas coisas a fazer. Sentimentos tão elevados cresceram em seu coração. Dragon Ball Legend capítulo 279. Planeta de Norte cai no mesmo dia. Xiaira e Guan retornaram à pequena ilha. Mestre Roshi, Bulma e outros os esperavam ansiosamente na ilha. Ao vê-los retornar, eles se reuniram ao redor deles. Como foi? Agora sua aura de repente disparou. Você encontrou os androides. E qual foi o resultado da batalha? Você os derrotou. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Vendo que Xiaira e Guan haviam voltado em segurança, ao menos sabiam que os androides não estavam em vantagem na batalha naquele momento. Os androides foram exterminados, Guan assentiu e disse em tom relaxado. Foi um breve silêncio, a multidão não pareceu reagir por alguns segundos, antes de explodir em aplausos selvagens. Ótimo! Os androides finalmente morreram. Os androides malignos são mortos. Finalmente vai ser pacífico. Os humanos não precisam mais viver com o medo. Bulma enxugou as lágrimas com a alegria estampada no rosto. Olong e Puar também pulavam felizes por aí. O reinado de terror provocado pelos androides os pressionava há mais de 10 anos. Agora as nuvens haviam se dissipado, e eles finalmente podiam ver o céu azul. Todos suspiraram aliviados. Logo, pratos sumptuosos preparados na cozinha foram retirados. Agora era hora de comemorar à vontade. Após muita dificuldade, é possível ver a luz no fim do túnel. Os androides estão mortos, e o próximo passo é reconstruir. Mestre Roshi estava animado, sua barba esvoaçando no ar. Como raramente bebe bebidas fortes, seu rosto antigo estava vermelho. Bem, se conseguirmos a ajuda das esferas do dragão do novo planeta Namek, a Terra florescente pode ser restaurada rapidamente. Xiaia sorriu e pegou um prato antes de colocá-lo na boca. Ele assentiu e disse: mais tarde irei ao planeta do Kai do Norte buscar as coordenadas do novo planeta Namek com Kai. Obrigado. Só um pequeno detalhe. Para Xiaia, era apenas uma pequena coisa, apenas uma transmissão instantânea, mas para o mestre Roshi e os outros, era mais difícil do que ascender aos céus. Em vez disso, Xiaia estava mais preocupado com o progresso da pesquisa de Bulma sobre o dispositivo de viagem interdimensional. Ele entendia que a invenção de tal dispositivo não poderia ser feita da noite para o dia. Envolveu muitos problemas profundos. Foi bastante difícil resolvê-los de repente, mas Xiaia não teve muito tempo para esperar. A taxa de fluxo temporal do mundo do Guerreiro da Chama Dourada havia sido sincronizada com seu mundo original desde que ele viajou para cá. Agora, Xiling e Miers devem estar ansiosos. Olhando para Guan e Videl sentados timidamente juntos, Xiaia de repente sentiu falta de Xiling e Miers. Comendo e bebendo à vontade, todos ficaram embriagados. Eles dormiram o dia todo. Quando Xiaia acordou, sentiu a cabeça doer um pouco. A sensação de ressaca era muito desagradável. Depois de se refrescar, Xiaia foi para o campo de treinamento da ilha. Centenas de meninos e meninas estavam treinando de forma persistente. A luz do sol brilhava através das nuvens. Estava escaldante. Interessado, Xiaia se aproximou, deitou-se em uma poltrona, cruzou as pernas e observou os terráqueos treinando artes marciais. Depois de um tempo, o sol já havia subido alto no céu, fazendo a temperatura subir uma dúzia de graus. Nesse momento, ele viu Gohan e Trunks saírem. Eles usavam trajes de artes marciais laranja e azul, e parecia que pretendiam sair para treinar. Para onde você vai? Perguntou Xiaia. Senhor Xiaia. Gohan o cumprimentou educadamente e declarou seu objetivo. É assim. Embora o mundo agora seja pacífico, ninguém tem certeza se haverá novos inimigos no futuro. Para evitar que uma crise como a dos androides apareça novamente, preciso ficar mais forte. E Trunks também ainda não conseguiu se tornar Super Saiyajin, então pretendo levá-lo para a Câmara do Tempo Hiperbólica para treinamento. Da última vez que saiu com Xiaia da Câmara do Tempo Hiperbólica, Gohan percebeu que havia ganhado muito e que não seria problema lidar com o Android 17 e 18,
Além disso, o mestre Rose e Corin estavam preocupados que, a cada dia que os androides vivessem, inúmeras vidas estariam em perigo. Então não permitiram que Trunks entrasse na câmara do tempo hiperbólica para treinar. Agora que os androides haviam sido exterminados, era hora de Trunks romper a área. Sua mãe não se opôs ao seu treinamento. No passado, Xixi era muito contra que seu filho aprendesse artes marciais. Nesse ponto, as regras de Bulma eram muito mais flexíveis. Talvez, por sua identidade como filha da pessoa mais rica, Bulma não precisasse que Trunks tivesse muito talento. Em vez disso, ela mesma foi aventureira desde jovem e não rejeita aprender artes marciais. Bem, minha mãe também pensou bem nesses anos, então ela não se importa que eu aprenda artes marciais, Guan riu alto ao dizer. Ao ouvir isso, Xiaoya não pôde deixar de olhar para a mulher de meia-idade ao longe que guiava meninos e meninas em treinamento. Os altos e baixos da vida podem realmente mudar uma pessoa. A crise dos androides também mudou o pensamento de Xixi. Xiaoya assentiu e disse, lembre-se, você pode ficar na câmara do tempo hiperbólica por apenas um ano. Se você ultrapassar, nunca poderá sair. MHM, eu sei. Guan assentiu. Então pegou Trunks e foi para o torre de observação. Ei, tudo está mudando. O rosto de Xiaoya estava cheio de sorrisos. Ele pretendia ir para o planeta do Kai do Norte em seguida. Quando encontrou os outros, viu que eles estavam olhando fixamente para as 7 pedras brutas, que eram as pedras em que as esferas de dragão haviam se transformado. Pouco depois que os androides apareceram, eles reuniram as 7 esferas do dragão, mas não conseguiram fazer um pedido, pois Kami e Piccolo haviam morrido. As esferas do dragão perderam sua função e se transformaram em pedra, mas essas 7 pedras sempre foram guardadas por eles. Comparadas às esferas do dragão feitas por Xiaoya com o baú da deusa mãe de La Folie, as esferas do dragão da terra, depois de se transformarem em pedra, parecem bem feias. Vocês estão todos aqui. Estou aqui para avisar que vou procurar o Kai do Norte agora mesmo, disse Xiaoya, seus pensamentos. Sério? Mestre Roshi ficou surpreso. Sim. Vocês deveriam esperar um pouco. Depois que eu conseguir o endereço do novo planeta Namek com o Norte Kai, você vai me acompanhar até o novo planeta Namek para procurar as esferas do dragão. Senhor Xiaoya, obrigado por tudo. Liderados pelo mestre Roshi, todos presentes se curvaram sinceramente a Xiaoya. No momento, estavam completamente cercados por sentimentos de felicidade. Desde que conseguissem as coordenadas do novo planeta Namek, poderiam usar as esferas do dragão do planeta Namek para ressuscitar as pessoas mortas pelos androides. Piccolo e Kami também serão ressuscitados, e até lá, as esferas do dragão da Terra poderiam ser reutilizadas e a reconstrução da Terra se tornaria ainda mais fácil. No entanto, o impacto adverso dos androides, por mais de uma década, não era algo que pudesse ser eliminado em pouco tempo. A mentalidade dos terráqueos exigiria um longo período de tempo para se adaptar. Sem problema, vou agora, disse Xiaoya de forma leve. Então ele lançou a transmissão instantânea e desapareceu, chegando instantaneamente ao planeta de Norte Kai em uma dimensão superior. Dimensão superior, o planeta do Kai do Norte. Esse lugar era permeado por nuvens mágicas douradas. Um planeta verde anão flutuava no espaço cheio de nuvens mágicas. Não muito longe, a parte traseira do azul caminho da serpente era visível em meio às nuvens mágicas. Xiaoya se teleportou diretamente para o planeta de Norte Kai. Comparado ao planeta do universo 6 de Norte Kai, que ele já visitou, o planeta divino aqui era muito menor, nem 1% do universo 6. Essa era a obra-prima do deus da destruição, Berus, e também o que trouxe Dora Norte Kai. Uma brisa fresca balançava a grama macia, e as nuvens mágicas douradas flutuavam pelo céu azul. O planeta do Kai do Norte não era grande, exceto por uma pequena cabana e uma estrada pequena que circulava pelo planeta. Havia apenas 2 ou 3 mudas espalhadas aqui e ali. O ambiente simples e rude fazia a gente querer suspirar. É realmente uma pena ser um Kai como o Kai do Norte. Não é de se admirar que Ast Kai sempre ria de Norte Kai. Após pousar levemente no chão, Xiaoya seguiu em direção à cabana de Norte Kai. Quando Xiaoya chegou em frente à cabana, viu um gorila estranho olhando para ele com os olhos bem abertos, e então ele inclinou a cabeça e gritou alto. Oh! Oh! Ah! Olá, Bubbles, Xiaoya acenou com a mão e disse, mas infelizmente, esse Bubbles era lento e não entendia. Bubbles apenas gesticulava e gritava em sua direção.
O planeta de Nortica estava desabitado, e não havia garantia de que alguém viria aqui por centenas de anos. Para passar o tempo, Nortica criou um gorila chamado Bubbles e um grilo chamado Gregory. Esquece, eu deveria primeiro procurar o Kai do Norte. Shia parou de prestar atenção em Bubbles e começou a procurar o Kai do Norte no planeta. Ele finalmente encontrou o Kai do Norte em um carro esportivo na borda do planeta divino. Naquele momento, Nortica estava deitado no banco do carro esportivo, dormindo. Ele parecia estar vivendo muito bem, mas sem entender o motivo, Shia sentia que ele era um pouco lamentável. Dragon Ball Legend capítulo 280, Instituto de Pesquisa do Dr. Gero. Ele olhou silenciosamente para Nortica enquanto estava em frente ao carro, e antes que Shia pudesse acordar Nortica, Bubbles pulou e se jogou no rosto de Nortica. Ei! Nortica gritou, e os óculos escuros que ele usava caíram no chão. Bubbles, sua safada. Enquanto xingava, Nortica pegou os óculos escuros e os colocou, e viu Shia, que havia aparecido na sua frente. Kai do Norte ajeitou os óculos escuros e murmurou para si mesmo, como um humano pode chegar ao planeta do Kai? Eu não disse ao rei Emo para não me incomodar por alguns anos? Então, foram instruções do Kai do Norte. Não é à toa que Piccolo, Vegeta e outros não vieram vê-lo depois que morreram. Talvez o Kai do Norte achasse que Goku e outros estavam lá no mundo imortal, então ele havia se tranquilizado. Humano, por que você veio ao planeta do Kai? Você pode facilmente lidar com a gravidade 10 vezes maior do planeta do Kai. Suas habilidades não são ruins, disse Nortica fingindo ser erudito e profundo. Shia olhou para Nortica sem palavras e franziu a testa ao dizer, Nortica, você não sabe que algo grande aconteceu na Terra, no mundo mortal? Kai do Norte acenou com a mão rindo e disse, o que poderia acontecer com a Terra? Não estão o Goku e os outros lá. Hã? Você é da Terra? Kai do Norte cuidadosamente segurou Shia e pensou, ele realmente parece um humano. Goku está morto, disse Shia. O quê? Goku está morto. Kai do Norte ficou surpreso. Ele não ousava acreditar. Goku é um guerreiro da chama dourada, e nem mesmo Frieza foi seu oponente. Como ele pôde morrer? Shia disse, Goku morreu de doença, e depois disso, 2 demônios apareceram na Terra, que eram muito mais assustadores que Frieza. Mesmo que Vegeta tenha se transformado em um guerreiro da chama dourada, ele não era páreo para eles. Ah, o que você disse é mesmo verdade. Nortica ficou chocado com as palavras de Shia. Sem esperar a confirmação de Shia, ele imediatamente pulou do carro, a testa suando, e então correu apressado para a posição da Terra. Ele então usou as antenas em sua cabeça para investigar os eventos que ocorreram na Terra. Como isso pôde acontecer? Porque os androides eram tão poderosos. Depois de algumas observações, ele mostrou uma expressão incrédula. O Android 17 e 18 eram tão fortes que até Frieza, King Kong e outros eram inferiores demais a eles. Isso foi realmente assustador. Naturalmente, por meio da investigação, ele também descobriu as origens de Shia. Ele olhou para Shia e disse surpreso, você é realmente um Saiyajin de outro mundo. Surpreso, Shia ergueu as sobrancelhas. Pensar que Nortica soube de tudo o que aconteceu na Terra nos últimos anos só investigando por um tempo através de suas antenas. Parece que os Kais, esses seres vivos, não são comuns. Sim. Incrível. Nem mesmo os androides eram seus adversários. Talvez ninguém em toda a área norte possa te derrotar, elogiou Nortica. Ele ficou extremamente feliz que alguém como Shia tivesse aparecido no momento crucial. Caso contrário, uma vez que os androides deixassem a Terra, a área norte teria sofrido uma calamidade. Kai deveria saber o motivo da minha visita, certo? Shia perguntou diretamente. Nortica assentiu. Ele não se importava com a linguagem indelicada de Shia. Os fortes têm a dignidade e as regras dos fortes. Um guerreiro da chama dourada como Shia já estava qualificado para estar em pé de igualdade com ele. Até certo ponto, mesmo que Shia fosse rude com ele, ele não podia demonstrar atitude hostil. Para Shia, Nortica baixou completamente sua atitude. Ele assentiu e disse, então, vou lhe dar as coordenadas do novo planeta Namek. Quer que eu entre em contato com o grande ancião do novo planeta Namek? Seria o melhor. Shia riu. Com Kai coordenando pessoalmente, sem dúvida economizaria tempo para convencê-los, o que naturalmente era o melhor. Portanto,
O Kai do Norte assentiu e procurou a localização do novo planeta Namek. Após fornecer as coordenadas do novo planeta Namek a Xiaya, Norte Kai partiu para contatar o grande ancião. Tendo feito isso, o propósito da viagem de Xiaya também foi cumprido. Ele acenou para Norte Kai e se despediu, e então imediatamente usou transmissão instantânea e voltou para a Terra. Shua. Ah é? Essa habilidade mágica. E a transmissão instantânea do planeta Yardrat? É muito conveniente. Norte Kai suspirou. A crise que poderia ter afetado toda a galáxia havia sido dissolvida, deixando-o muito feliz. Terra. Em um laboratório simplesmente construído, Bulma se enterrou estudando as informações deixadas pelo Dr. Tokunozinho Mori. Muitos dos dados do Dr. Tokunozinho Mori pareciam estar incompletos. Se ela pretende revisar e imitar isso gradualmente, será um processo trabalhoso e entediante. Felizmente, Bulma tinha as qualidades de uma cientista, e tinha paciência suficiente com essas tecnologias científicas entediantes. Nesse momento, Xiaya havia retornado do planeta de Norte Kai. Ele conseguiu trazer de volta as coordenadas do novo planeta Namek, o que agradou a todos na pequena ilha. Em seguida, ele pretendia ir ao novo planeta Namek para coletar as esferas do dragão e fazer o desejo. Mas antes disso, ele lembrou que, além do Android 1718, havia um cara mais perigoso na base do Dr. Gero, Android seu. De acordo com a história, Trunks deve notificar Goku e outros sobre os androides 3 anos depois, viajando por máquina do tempo, ou seja, quando ele completa 17 anos. Depois, ele retornou ao futuro usando combustível acumulado na máquina do tempo por 3 anos. Depois disso, ele voltou ao mundo do Goku e voltou depois que ficou forte e matou 17 e 18 do mundo do futuro. Então, ele novamente preparou combustível e pretendia contar a boa notícia ao lado de Goku, mas quando ele estava ligando a máquina do tempo, foi morto por Seu, que de repente apareceu, TM, isso é da linha do tempo 3 em DBZ, ou seja, a célula atual é apenas uma larva, e acordará após 9 anos. Devo matar as larvas do Seu primeiro, esperar até a Terra estar completamente livre de perigo, então usar as esferas do dragão do planeta Namek para ressuscitar todos. Xiaya tomou a decisão e então compartilhou seus pensamentos para Bulma e outros. O que? Há outros androides na base do Dr. Gero. Ao saber da situação, Bulma e os outros ficaram chocados. Xiaya explicou, esse é o androide fabricado por computador do Dr. Gero. Atualmente, deve ser apenas uma larva. Norte Kai disse que o androide é formado a partir das células de Saiyajins, Namekians, demônios do gelo e outros. Quando crescer, será muito perigoso. Xiaya simplesmente empurrava todas as desculpas para o Kai do Norte. De qualquer forma, Norte Kai também não conseguiu confirmar a autenticidade das palavras que disse. Como Xiaya esperava, quando contou sobre Seu, todos não puderam evitar ficar tensos. Existem células demoníacas Saiyajin, Namekian e Frost. Cada uma dessas espécies era extremamente assustadora, e essas 3 foram combinadas em uma só. Só de pensar nisso já eles se sentiam entorpecidos. Se deixassem aquele androide aparecer, talvez a Terra entrasse em uma crise maior. Deve ser destruído antes de amadurecer. Os pensamentos do mestre Roshi e Bulma eram semelhantes. Nenhum deles era viciado em lutar com os Saiyajins. Se pudessem eliminar a ameaça antes que ela surgisse, naturalmente não hesitariam em fazê-lo quanto antes. Bulma, venha comigo para a base do Dr. Gero. Mestre Roshi estava apoiado em uma bengala, extremamente cauteloso com a larva de Seu. Bulma sentiu com força. Eles absolutamente não podiam perder a paz que haviam obtido com grande dificuldade. Eles pensaram cuidadosamente por um tempo e então decidiram partir imediatamente para a base do Dr. Gero. A base do Dr. Gero ficava na fria cordilheira das montanhas Shilin, ao norte. Ficava muito próximo do Polo Ártico, e a temperatura era extremamente baixa, com neve branca pura cobrindo as montanhas. De longe, parecia uma área branca coberta de maquiagem pesada e vestida de branco. Uma corrente de vento frio soprava, levando embora os poucos pedaços de neve acima do cedro verde. Woshi! Bulma voou sua aeronave além dos picos brancos das montanhas enquanto um redemoinho se erguia no rastro da aeronave, sacudindo a neve que cobria as montanhas. A base do Dr. Gero fica na frente. Com o passar dos anos, a entrada pode ter desaboado. Ao pousar a aeronave ao pé de uma montanha, várias pessoas desceram da aeronave e subiram a colina. Logo,
Encontraram a base do Dr. Gero em uma montanha no Havaí, entre pedras, um instituto de pesquisa escondido. Naquele momento, a entrada da base estava bloqueada por pedras esverdeadas e pretas, e musgo verde crescia nela. Dragon Ball Legend capítulo 281. Novo inimigo. Deixe que eu faço isso, disse Xiao ao dar um passo à frente e esfregar levemente os dedos. Uma onda de energia brilhante disparou. Bang! Um buraco foi forçado a abrir na entrada da caverna, revelando um pequeno corredor dentro. Como havia sido negligenciada por anos, dentro da base estava bagunçada. Os vários tipos de equipamentos estavam espalhados pelo chão como se uma tempestade tivesse passado por ali. Anteriormente, Bulma havia recebido os projetos do Android 1718 daqui. Vamos entrar. Xiao olhou para trás, chamou todos, depois tomou a dianteira e entrou. Logo depois, em um canto remoto da base, encontrou outro caminho que levava ao nível inferior da base. Todos desceram. Lá dentro, os computadores ainda faziam sons de zumbido e zumbido. As luzes indicadoras coloridas piscavam, e em um recipiente cheio de uma solução verde, uma criatura verde do tamanho de um bebê parecida com uma cigarra estava encolhida e flutuando lá dentro. Estava liberando bolhas. Esse é aquele androide perigoso. Beyond Launch se aproximou da incubadora e encarou curiosa. Verde, e parece um pouco com uma cigarra. Sua cor é um pouco parecida com a dos Namekianos. Xiao refletiu silenciosamente. Sim, esse cara. Olhando para Seu, que ainda era um bebê, Xiao sorriu levemente e disse a todos, Seu ainda está em seu período de incubação. Se ninguém a tivesse encontrado, em alguns anos teria se tornado um desastre enorme. Então vamos nos livrar dela rápido. Beyond Launch imediatamente apontou uma metralhadora para a larva. Não há necessidade de passar por tanto trabalho. Xiao zombou. Ser descoberto por ele, só podia ser considerado azar de Seu. Caixa. Xiao quebrou o recipiente de incubação e a solução verde saiu. As larvas de Seu caíram no chão, gritando, mas logo depois, foram esmagadas pelo pé de Xiao. Não haverá Android Seu neste mundo. Certificando-se de que Seu não poderia estar mais morto, Xiao pensou no coração. Senhor Xiao, olhe. O que são essas? Bulma descobriu algo em um canto, e sua voz melodiosa ecoou. Xiao ouviu e se aproximou. Em uma sala profunda no subsolo, ele encontrou uma nave de hibernação com 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. Várias naves de hibernação haviam sido ativadas. Deveria ser o lugar onde o Dr. Gero colocou os recipientes de hibernação dos androides. Havia 2 naves de hibernação rotuladas como 17 e 18. Além das naves de hibernação 17 e 18, havia também outras naves de hibernação rotuladas como 13, 14 e 15, todas abertas. Apenas a nave de hibernação rotulada como 16 havia sido destruída, e um grande número de peças estava espalhado pelo solo. Xiao franziu as sobrancelhas enquanto encarava. Essa nave de hibernação rotulada como 16 deveria ter sido destruída pelos androides 17 e 18. Mas as naves de hibernação rotuladas com os números 13, 14 e 15 ainda estavam intactas, indicando que partiram há muito tempo, antes dos androides 17 e 18 despertarem. O Dr. Gero soltou, ou foi destruído porque a produção do androide falhou. Dr. Gero era um cientista gênio que não era inferior ao pai de Bulma, Dr. Brief e Dr. Tokunosin Omori. Todo androide que ele desenvolveu era muito poderoso. Quando Goku era criança, ele encontrou o Android 8, que foi a obra inicial do Dr. Gero, depois o Android 13 ao 18. Cada um deles era muito poderoso. Androides 13, 14 e 15. Parece que foram desenvolvidos por um computador. Xiao se lembrava vagamente de ter assistido a um filme de Dragon Ball em sua vida anterior. Contava a história de Goku sendo caçado pelos androides 13, 14 e 15. Mas fazia muito tempo, então ele não se lembrava claramente dos detalhes do plano. Bulma, o Goku encontrou o Android 13, 14 e 15 antes de morrer? Xiao perguntou a Bulma. Bulma balançou a cabeça com certeza, negando as especulações de Xiao. Não sabíamos que os androides existiam antes do 17 e 18 aparecerem. Ah, isso é estranho. Xiao franziu a testa. Então, os 3 androides liderados pelo Android 13 não existem neste mundo. Eles foram realmente destruídos pelo Dr. Gero. Pessoal, venham dar uma olhada. Beyond Launch chamou eles. Vamos dar uma olhada. Mestre Rosie e os outros caminharam rapidamente em sua direção. Atrás de um mainframe de computador,
Encontraram uma passagem secreta muito pequena. A passagem secreta já havia desmoronado, e parecia que muitos anos haviam se passado desde que foi escavada. Shia ficou atônito e seu semblante ficou sombrio ao dizer: será que o Android 13, 14 e 15 já tinham escapado quando o Dr. Gero estava criando o Android 17 e 18? E eles nunca voltaram porque tinham medo do controle do Shout nas mãos do Dr. Gero. Shia sabia que já tinha adivinhado o que muito provavelmente aconteceu. Se isso fosse verdade, então significava que ainda havia 3 androides astutos escondidos na Terra. Eles ficaram escondidos por tantos anos e não apareceram. Receio que seus esquemas não sejam pequenos. Pensando bem, muitas cidades foram destruídas nesses anos, então todas foram mortas pelos androides 17 e 18 no processo. Ele compartilhou seus pensamentos como o Mestre Rose e outros, e todos também ficaram atônitos. Sim, nos primeiros dias em que os androides apareceram, várias cidades foram destruídas ao mesmo tempo. Mas naquela época, todos estavam em desordem, então não pensamos bem sobre isso. Pensávamos que era tudo por causa do Android 17 e 18. Agora que penso bem, o Android 17 e o 18 eram apenas 2 pessoas, e eles não poderiam aparecer em lugares diferentes ao mesmo tempo. Corin bateu no peito ao perceber isso de repente. Mudou. A história deste mundo começou a mudar. Shia gritou em seu peito. Ele sabia que Android 13, 14 e 15 não haviam aparecido na obra original. Eles deveriam ter sido considerados um produto fracassado e destruídos pelo Dr. Gero quando foram produzidos, mas isso havia mudado ali. De fato, como Bardock não havia viajado ao passado do mundo Dragon Ball, embora fosse mais ou menos consistente com o mundo da obra original, muitos detalhes ainda eram muito diferentes. Agora tenho certeza de que existem outros androides na Terra, disse Shia com certeza. Ao ouvir isso, a expressão do Mestre Rose e dos outros ficou feia. Eles pensavam que a paz já havia chegado à Terra, mas quem diria que circunstâncias tão imprevistas ocorreriam no meio do caminho? Se os androides 13, 14 e 15 não fossem erradicados, seria realmente perigoso. No caminho de volta, os rostos de todos não estavam animados. Eles estavam profundamente preocupados. Androides não tinham vestígios de que, se os androides pretendem se esconder, não teriam como encontrá-los. Quando Shia e os outros estavam prestes a retornar à ilha, bolas de energia vermelhas e flamejantes irromperam à frente em sua linha de visão. Um redemoinho violento atingiu sua aeronave, fazendo-a balançar. Eles podiam ver que a aeronave estava prestes a cair. Não é bom, a ilha foi atacada. Mestre Rose gritou alarmado. Pela força destrutiva da explosão de agora, talvez a ilha já tivesse sido completamente apagada da Terra. Ah não. Xixi, Videl e aquelas crianças estão todas na ilha. Como vamos explicar isso para o Gohan? O rosto de Bulma mudou drasticamente. Seus lábios se esticaram enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos. Bilon de Launch abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Malditos androides. Eles são como fantasmas. Mestre Rose estava apoiado em uma bengala enquanto seu corpo inteiro tremia. Sua barba balançava, mostrando a raiva em seu coração. A ilha tinha um lugar muito importante em seu coração. As crianças na ilha eram toda a esperança da Terra, e agora todas haviam desaparecido. Shia se acalmou e olhou para o Mestre Rose, Bulma e os outros aflitos. Mesmo assim, ele franzia a testa. Agora era óbvio que o Android 13 e os outros haviam lançado um ataque. Será mesmo porque eu matei o Android 17 e 18, e não sobrou ninguém para encobri-los? Vou te enviar para o novo planeta Namek, pois a situação da Terra é muito perigosa, disse Shia. Isso. Todos ficaram em silêncio. Pensando na força dos androides 13, 14 e 15, talvez não seja comparada aos dos androides 17 e 18, mas sua natureza, o Mestre Rose não sabia ao certo. Se tivessem uma natureza infantil como o Android 17 e 18, tudo bem, mas se fossem insanos, poderiam destruir a Terra instantaneamente. Eles eram realmente astutos, pois conseguiram suportar pacientemente por tantos anos. Shia olhou para eles e estalou os lábios, e então imediatamente lançou a transmissão instantânea, enviando-os para o novo planeta Namek. Em um canto distante da área norte, o novo planeta Namek era o mesmo enorme planeta verde esmeralda, e tudo era extremamente parecido com o antigo planeta Namek. Bem ao lado de um lago verde claro, um vento soprava pela grama, fazendo-os balançar. Nesse momento,
Uma luz piscou algumas vezes por um breve instante, e Mestre Rose, Corin, Bulma, Blonde Launch e outros apareceram no novo planeta Namek. Bulma, aqui está o novo planeta Namek. Vocês todos deveriam ir imediatamente procurar os Namekianos. O Kai do Norte já os informou para coletar as esferas do dragão. Vou ao posto de observação buscar Gohan e Trunks. Depois disso, Xiaoya novamente usou a transmissão instantânea e retornou à Terra. Dragon Ball Legend capítulo 282. Problemas que vêm um após outro suspiro. Os problemas parecem estar vindo um atrás do outro. Quando tudo isso vai acabar? Corin estreitou os olhos e observou o ambiente. Vamos procurar os Namekianos primeiro. Nossa prioridade máxima é buscar a ajuda deles. É o único jeito. Mestre Rose suspirou e assentiu para todos com uma expressão sombria. Ele parecia estar de ânimo baixo. Nesse momento, Bulma desligou animadamente o radar da Dragon Ball e disse: as esferas do dragão do planeta Namek estão todas localizadas em uma vila. Podemos encontrar os Namekianos na posição mostrada no radar. Então, vamos. O Sr. Xiaoya já está ganhando tempo para nós, não podemos arrastá-lo de volta. Disse o Mestre Rose. Sim. Por isso, todos no grupo endureceram sua determinação. Bulma tirou uma caixa de cápsulas Oipoi do bolso e a jogou no chão. Uma nuvem de fumaça apareceu de repente, e quando ela se dissipou, as overbikers permaneceram onde as cápsulas haviam sido jogadas. Desde que os androides começaram a destruir o mundo, a produção das cápsulas Oipoi diminuiu. Todos montaram nas overbikers e começaram a se mover em direção à vila dos Namekianos. Terra. Xiaoya apareceu novamente acima da ilha. A ilha agora havia desaparecido, e apenas alguns pilares de pedra podiam ser vistos vagamente saindo da superfície da água, indicando que já houve uma ilha ali. Os androides já se foram. Eles são realmente astutos. Xiaoya xingou. Agora, os rastros dos androides já não eram mais visíveis na superfície do mar. Não seria fácil encontrá-los, pois eles mudavam de localização com frequência. Devo ir ao posto de observação primeiro. Gohan e Trunks ainda estão na Câmara do Tempo Hiperbólica, então não posso deixar os androides destruírem o Lookout. Pensando nisso, Xiaoya se acalmou. Para ser honesto, a vida e a morte desta terra não tinham nada a ver com ele. Ele só ficou ali para ajudar o máximo que pudesse. Se ele realmente não pode ajudá-los, não há nada que possa fazer. Uma brisa leve agitava a superfície do mar, levantando ondas. Xiaoya olhou sem expressão antes de se dirigir ao mirante. O vigia. O céu estava limpo e o sol brilhava intensamente. A luz quente do sol caía como areia fina movediça. Era muito ameno, diferente do calor escaldante no Equador. Numerosas rachaduras cruzadas cobriam densamente a praça do mirante, e todo o mirante parecia bastante deteriorado. Parecia que nem aguentaria um pouco de vento e chuva. Xiaoya parava de pernas cruzadas acima do miradão, esperando silenciosamente Gohan e Trunks saírem da Câmara do Tempo Hiperbólica. De repente, uma enorme bola de energia parecida com uma bola de polo aquático foi lançada do céu distante. Ualala! Ele se movia muito rápido, como a água corrente. Era uma bola de energia altamente pura. Comparado à onda de energia, ela tinha menos a sensação de que humana e era mais difícil de detectar. Eles finalmente estão atacando. Xiaoya se levantou e olhou indiferente para ele, enquanto os cantos da boca se erguiam em um arco. Ele dobrou levemente os dedos e estalou algumas vezes. O vazio calmo se distorceu de repente, e algumas ondas de energia coloridas apareceram do nada e se espalharam em direção à bola de energia que seguia para o mirante. Brum! O espaço tremeu, e uma energia colorida se elevou em meio à explosão, transformando-se em uma neblina fina que rapidamente se dissipou em seu enorme campo de visão. O rosto de Xiaoya estava frio, um pouco irritado, mas ele simplesmente não conseguia encontrar nenhum sinal dos androides. Esses androides. Eles são muito bons em se esconder. Androides não possuem uma aura como a dos humanos. Se alguém quisesse encontrá-los, só podia confiar nos olhos nus. Nesse vasto espaço, era fácil encontrar vestígios de androides, mas ele temia que fosse um truque para atrair o tigre para longe da montanha. Por isso, ele esperava firmemente acima de Lookout, sem se mover nenhum centímetro, para atrair o inimigo para longe de seu território. Você tem sorte dessa vez. Xiaoya novamente sentou-se de pernas cruzadas acima do mirante. Ele achou que os androides 13, 14 e 15 provavelmente não eram tão fortes quanto os androides 17 e 18. Caso contrário,
Eles não estariam escondidos no anonimato quando o Android 1718 causava confusão lá fora por tantos anos. A paciência deles era bastante admirável. Depois de um longo tempo, o sol se pôs gradualmente e a noite chegou. O vasto céu estava limpo, e inúmeras estrelas piscavam no céu noturno. Elas parecem joias esculpidas no céu noturno escuro, exalando um brilho encantador e fascinante. O tempo passou aos poucos. No dia seguinte, o sol da manhã nasceu do outro lado. Um dia e uma noite se passaram. Gohan e Trunks devem sair logo. Xiaia abriu os olhos, um brilho de luz brilhando em seus olhos negros. De fato, logo duas vastas auras surgiram de dentro do mirante. As auras eram como dragões divinos furiosos, com grande poder. O vigia velho dilapidado tremeu como se fosse desmoronar instantaneamente, mas foi apenas por um breve instante antes que as duas auras se acalmassem e se juntassem. 1,5 bilhão de poder de batalha e 400 milhões de poder de batalha. O progresso do Gohan é enorme, quase chegando ao limite de um Super Saiyajin comum, e até o Trunks se tornou um Super Saiyajin. Xiaia riu, antes de se teletransportar na frente de Gohan. Após treinar por um ano na Câmara do Tempo Hiperbólica, Gohan havia mais uma vez rompido a barreira e agora estava a um passo do nível de Super Saiyajin ascendido. No entanto, segundo seu entendimento, se Gohan pretendia se tornar um Super Saiyajin ascendido, talvez não houvesse muita esperança disso em pouco tempo. Senhor Xiaia, por que está aqui? Gohan viu Xiaia aparecer do lado de fora e perguntou surpreso. É uma longa história. Xiaia balançou a cabeça e contou a notícia ruim sobre o Android 13. Enquanto Xiaia dava o relato detalhado, especialmente ao mencionar que Xixi e outros foram mortos pelos androides junto com a destruição da ilha, o rosto de Gohan ficou pálido e seu corpo inteiro tremeu. Sua aura ficou instável e, finalmente, com um estrondo alto, uma energia furiosa irrompeu. A cor do céu começou a mudar, e o planeta inteiro tremeu. Com um som de estilhaçamento, o vigia velho dilapidado finalmente não suportou a enorme energia emanada de Gohan e desabou com um alto som de bang. O hemisfério carmesim se partiu em milhares de pedaços. Os pequenos fragmentos continuaram a cair em direção ao chão, rasgando a atmosfera e emitindo um brilho cadente semelhante a uma estrela. Calma. Não se deixe controlar pela raiva. Xiaia repreendeu friamente. Depois de ser repreendido por Xiaia, foi como se Gohan tivesse acordado de repente de um sonho, e imediatamente reuniu sua aura e disse, Senhor Xiaia, onde estão aqueles androides? Gohan se acalmou, suas pupilas geladas cheias de intenção assassina. Xiaia balançou a cabeça e disse, esses androides não têm aura, então não consigo encontrá-los. Mas podemos usar as esferas do dragão do planeta Namek para encontrar seus rastros. Esferas do dragão? Gohan de repente entendeu e disse a Xiaia com sinceridade, Senhor Xiaia, por favor, me leve ao novo planeta Namek. Nesse momento, Trunks também cerrou os punhos. Seu rosto estava um pouco pálido ao dizer, Senhor Xiaia, minha mãe, ela. Não se preocupem, todos estão no novo planeta Namek coletando dragões. Que droga neste momento. Xiaia os confortou gentilmente e então segurou seus ombros antes de lançar a habilidade de transmissão instantânea. O céu calmo de repente ficou vazio, e o miradilho, que havia permanecido por milhares de anos na dimensão alta no céu, finalmente se transformou em pó para se perder na história. Ao mesmo tempo, o planeta do Kai do Norte enxugou o suor frio do rosto enquanto olhava para o mundo mortal. Agora há pouco, ele sentiu medo quando Gohan explodiu sua força com raiva. Gohan, aquele garoto. Depois de alguns anos sem vê-lo, ele se tornou inesperadamente tão poderoso, e o jovem ao seu lado também é formidável, nem mesmo Goku é comparável a eles. Certo, eu deveria mandar o Rei Emo procurar as almas do Piccolo e dos outros. A Terra ainda precisa deles. Norte Kai pensou cuidadosamente em seu coração. Para eliminar completamente a influência dos androides, as esferas do dragão eram absolutamente necessárias. Se guerreiros como Piccolo forem ressuscitados, também seria muito benéfico para ele gerenciar a área norte. Dragon Ball Legend capítulo 283, Android 13, 14 e 15 Planeta Namek. Xiaia apareceu com Gohan e Trunks ao lado de um lago verde. Então, após sentir aproximadamente a localização do Mestre Roshi, ele novamente se teleportou junto com eles. Nesse momento, ao lado do Mestre Roshi, além de algumas auras fracas pertencentes a Launch e outros, havia outras auras poderosas, que chegavam aos milhares.
Essas auras pertenciam aos Namekianos que migraram para cá, e todos pareciam estar conversando sobre algo. Assim que Xiara e Guan apareceram, o mestre Rosi os avistou. Guan, eu não consegui proteger sua mãe. Chegando diante de Guan, o mestre Rosi balançou a cabeça e disse, sentindo-se envergonhado. Guan balançou a cabeça e disse, eu já sei o que aconteceu. A culpa é toda dos androides. Suspiro. Mestre Rosi suspirou profundamente. Nesse momento, Xiae notou os Namekianos parados atrás e descobriu que seu líder era um Namekiano baixo e robusto. Eles seguravam enormes bolas de dragão, do tamanho de uma bola de futebol. Obviamente, eles já haviam reunido as esferas do dragão do planeta Namek antes de Xiae e os outros chegarem. As esferas do dragão do planeta Namek estavam piscando e pareciam muito bonitas, mas depois de ver o tamanho enorme das superesferas do dragão, as esferas do planeta Namek não eram nada especial em comparação. Nesse momento, um jovem Namekiano se aproximou e pegou a mão de Guan. Ele parecia muito animado e disse, Guan, faz muito tempo que não nos encontramos. Você é Denji? Guan ficou confuso no começo e demorou bastante para responder. Sim, sou eu. Denji assentiu e imediatamente voltou ao assunto principal, dizendo, o que aconteceu na Terra é realmente lamentável. O Sr. Kai já nos disse para preparar as esferas do dragão. Então, ele é Denji, um amigo namekiano do grande clã do dragão que Guan conheceu no planeta Namek há mais de uma década. No mundo principal da obra original, ele se tornou o novo Kami da Terra. Depois que Denji cresceu, sua aparência se tornou bastante parecida com a de Nayu. Na verdade, Xiae não conseguia distinguir os Namekianos, pois ele era um cego-rosto. Em sua visão, parecia que a maioria dos homens adultos de Namek parecia quase igual. Nesse caso, vamos chamar por Unga agora. Disse Xiae. O novo grande ancião, Mulei, riu alto e disse, as novas esferas do dragão foram reconstruídas por nós, e agora podem ressuscitar muitas pessoas de uma vez. Desde que assumiu a posição do grande ancião, Mulei reconstruiu as esferas do dragão do planeta Namek, referenciando os pontos fortes das esferas da Terra. Agora, a habilidade do dragão divino do planeta Namek, Porunga, era mais poderosa do que antes. Que ótimo! Guan gritou animado. Sem hesitar mais, todos encontraram um local relativamente vazio e colocaram cuidadosamente as 7 esferas do dragão no chão. As bolas de dragão do tamanho de bolas de futebol esbarraram umas nas outras e imediatamente começaram a piscar com um brilho dourado. Eles zumbiam como o rugido de um dragão. Saia daí, Porunga! Denji gritou na língua do planeta Namek. Na verdade, Xiae também poderia usar a língua do planeta Namek para invocar Porunga, mas como estava no novo planeta Namek, deveria fazer tudo conforme os Namekianos. Assim que a voz caiu, nuvens negras flutuaram do horizonte, encobrindo o céu e a terra, e o dia imediatamente virou noite. Relâmpagos brilhantes caíram do céu e depois aumentaram rapidamente, e logo, relâmpagos densamente agrupados cobriram o céu e a terra. Brum! Brum! O relâmpago soava como o bater de um tambor. Belos raios de luz iluminavam o céu e a terra, e como se rompessem todas as barreiras, o corpo robusto de Porunga apareceu a várias centenas de metros de altura no céu. Pessoas que reuniram as 7 esferas do dragão, por favor, declarem seus desejos. A aura imponente de Porunga era tão magnífica quanto sempre, enquanto sua voz ressoava por todo o céu e pela terra. Denji se virou para Gohan e perguntou sobre seus desejos. Por sua vez, Gohan olhou para Xiae. Xiae murmurou para si mesmo por um momento e disse, deixe Porunga marcar Android 13, 14 e 15 para que não possam se esconder em lugar nenhum. Denji assentiu e contou a Porunga o conteúdo do desejo. Porunga abaixou a cabeça. As 2 antenas semelhantes a caracóis em sua cabeça tremulavam no ar, enquanto uma voz retumbante ecoava do céu. Teu desejo é muito fácil. Então, uma luz vermelho-sangue piscou em seus olhos, e uma estranha energia atuou nos corpos dos androides. Porunga não tinha a habilidade de aniquilar os androides ou alterar a composição de seus corpos, mas com base na localização deles, a marca poderia permitir que outras pessoas os encontrassem. Teu desejo foi realizado, por favor, declare seu segundo desejo. Disse Shenron. Xiae olhou para Porunga e disse a Denji, diga para ele recuar primeiro. Vamos fazer os 2 últimos desejos da próxima vez. Xiae pensou, não é um momento apropriado para restaurar a Terra ou ressuscitar os terráqueos mortos pelos androides, porque os androides 13, 14 e 15 ainda estão na Terra.
Na situação em que sua força for desconhecida, a Terra poderia ser destruída rapidamente novamente. É melhor manter esses dois desejos e esperar até que os androides sejam eliminados. Quanto a ressuscitar Vegeta e os outros, Shia também considerou isso, mas decidiu adiar. Ele fez isso porque, mesmo que Vegeta e os outros fossem ressuscitados nesse momento, não conseguiriam lidar com os androides em um curto período de tempo sem entrar na câmara do tempo hiperbólica. Então, seria melhor adiar para depois, dependendo da situação. Ok. Dende entendia as intenções de Shia. Depois de olhar para Shia e Gohan por um tempo, recebeu a aprovação de Gohan e procedeu a informar Porunga para desaparecer primeiro. Depois que Porunga desapareceu, o céu noturno rapidamente se transformou em dia. Shia disse a Bulma e aos outros e disse: "Vocês sabem o quão perigosos os androides são, então vou voltar para a Terra agora mesmo com Gohan e aniquilá-los, enquanto vocês ficam no novo planeta Namek." Depois de dizer isso, Shia fez um gesto para Gohan, que imediatamente avançou. "Tomem cuidado, vocês dois", disse o mestre Roshi sinceramente. Nos tempos atuais, os dias de glória do mestre Roshi haviam passado. Agora ele era apenas um velho com algum conhecimento. Quando um inimigo poderoso aparece, ele deve se afastar e deixar que a geração mais jovem lance com ele. Nesse momento, Trunks apareceu. Ele também queria entrar na batalha. "Espere. Eu também sou um Super Saiyajin agora, então posso lutar contra os androides." Shia olhou para Trunks por um tempo. Como Super Saiyajin, sua força não era tão ruim, mas Shia ainda balançou a cabeça e recusou: "Não. Embora o poder de batalha deles possa não ser tão bom quanto o dos androides 17 e 18, a batalha desta vez precisa ser concluída o mais rápido possível, então Gohan e eu somos suficientes." Mas Trunks argumentou veementemente, mas Shia ainda não concordou. A fase de transformação do Super Saiyajin é um salto enorme. Os 400 milhões de poder de batalha de Trunks não podem ser considerados realmente altos e, além disso, ele ainda é jovem demais. Receio que Trunks nem conseguiu derrotar o Gohan antes de entrar na câmara do tempo hiperbólica. Levá-lo junto é bastante arriscado, pensou Shia. Trunks, seja obediente. Como mãe, Bulma tentou dissuadi-lo de ir, e Trunks só conseguiu se afastar involuntariamente, claramente chateado. "Vamos." Shia gritou levemente e voltou para a Terra com Gohan no segundo seguinte. Assim que Shia voltou à Terra, viu 3 colunas de luz vermelhas brilhantes tão intensas quanto um farol. As cores vibrantes podiam ser vistas de muito longe. Shia zombou e assentiu para Gohan, e então disse: "Desta vez, mesmo que os androides fujam até os confins da Terra, não conseguiriam se esconder." O rosto de Gohan também estava frio. Ambos aceleraram e voaram em direção à localização dos androides. Em uma ilha desolada, a brisa marinha subia pelas ondas. Os 3 androides estavam em pé sobre uma pedra com uma expressão incrédula no rosto. Entre os 3 androides, o Android 13 era um homem corpulento de 2 metros de altura. Usava chapéu, jaqueta e calças verdes. Android 14 era bem mais alto, e seu longo cabelo preto estava preso em uma trança. Seu tronco estava nu, e ele vestia uma jaqueta mandarim verde sobre a cintura. Android 15 parecia bem bobo, e seu estilo de vestir também era muito estranho. Sua baixa estatura não podia mostrar o quão poderoso ele era. "Chefe, o que está acontecendo? Por que nossos corpos estão emitindo tanta luz?" Os olhos do Android 14 se arregalaram, e ele perguntou chocado. "Aquele velho desgraçado, Dr. Gero, deixou algo estranho em nossos corpos." O rosto de 15 ficou frio ao perguntar. O rosto do 13 também estava sombrio. Se havia sinais tão óbvios em seu corpo, eles seriam encontrados por Gohan e os outros mesmo que se escondessem nos confins do mundo. Não é bom. Se formos descobertos pelos guerreiros da Chama Dourada, certamente sofreremos. Dragon Ball Legend capítulo 284, Super Android 13. O Android 13, 14 e 15 foram criados pelo Dr. Gero e um supercomputador dele. Por serem modelos anteriores, eram considerados produtos ultrapassados e sem qualificação. Originalmente, eles deveriam ser destruídos. Então, depois que acordaram, escaparam secretamente do Instituto de Pesquisa do Dr. Gero. Por medo do controle remoto de desligamento na mão do Dr. Gero, se esconderam e nunca ousaram voltar. No entanto, quem diria que o Dr. Gero criaria depois o Android 17 e 18? Eles eram fracos demais comparados ao Android 17.
18. Então só puderam se esconder silenciosamente nos últimos anos. Achei eles. Uma voz fria ecoou, e então, Android 13, 14 e 15 viram dois homens, cujo corpo inteiro emitia um brilho dourado, flutuando no ar. Não é bom, são os guerreiros da chama dourada. Ao vê-los, o Android 13, 14 e 15 estremeceram. Eles já haviam visto a força dos dois guerreiros da chama dourada. Nem mesmo os poderosos androides 17 e 18 eram páreo para eles. Especialmente aquela chamada Xiaia. Eles não faziam ideia de onde ele veio, mas o Android 18 foi destruído por apenas uma de suas bolas de energia. Ele era uma existência absurdamente forte. Fugir. Esse pensamento rapidamente passou por seus corações. No entanto, Guan nunca lhes daria a chance de escapar, pois eles haviam matado sua mãe. Seu inimigo estava bem na sua frente, então como ele deixaria passar uma oportunidade de vingança assim? Como um feixe de luz, Guan correu em direção aos androides. Brum! Energia dourada envolvia o céu e, como as inúmeras pétalas das flores de cerejeira, flutuava para baixo. Cada pétala era na verdade como uma lâmina que continha energia assustadora, e apenas uma pétala tinha o poder destrutivo do céu e exterminar a terra. As caóticas flores de cerejeira dançando no céu eram como uma brisa de primavera varrendo a terra, extremamente belas. No entanto, os androides 13, 14 e 15 sentiam o corpo inteiro emitindo arrepios como se cada pétala quisesse tirar suas vidas. O poder de batalha de 1,5 bilhão de Guan no modo fúria não foi tão fácil de suportar. Sabendo o humor atual de Guan, Xiaia deixou que ele liderasse a batalha desta vez. Ele só ficaria de vigia de lado e atacaria no momento certo para neutralizar o ataque menos ameaçador dos androides. Quando a batalha começou, os androides 13, 14 e 15 desviaram rapidamente. Eles não eram páreo para Guan, então só podiam tentar encontrar um lugar para se esconder. No entanto, a energia vermelha brilhante emanando de seus corpos era deslumbrante demais, então eram facilmente encontrados por Xiaia e Guan, não importava onde se escondessem. Xiu, xiu, xiu. Uma tempestade de energia varreu a superfície do mar, e o mar agitado de repente ficou mais turbulento, enquanto ondas de milhares de metros de altura se erguiam como se fosse o fim do mundo. Os androides estavam apavorados e demonstravam expressões aterrorizadas em seus rostos. Naquele momento, eles estavam extremamente arrependidos. Se eles não tivessem provocado os dois guerreiros da chama dourada, teria havido um desastre assim. Antes, eles eram felizes demais e achavam que podiam fazer o que quisessem depois de se esconderem por mais de uma década sem serem encontrados. Além disso, após a morte do Android 17 e 18, eles não puderam evitar sair para causar problemas porque descobriram que seus poderosos inimigos naturais, Android 17 e 18, haviam desaparecido, mas quem diria que, depois de saírem, iriam provocar os mais assustadores guerreiros da chama dourada. Na verdade, eles não sabiam que, mesmo que não tomassem a iniciativa de provocar Guan e Xiaia, ainda assim estavam destinados a se tornar alvos ao revelarem sua existência. Puxi. Lâminas afiadas, tão finas quanto a asa de uma cigarra, penetravam facilmente o peito do Android 14, despedaçando seu coração em pedaços. Então, com um estrondo, a cabeça do Android 14 também explodiu, e metade do corpo dele foi arremessada em direção ao Android 13. Android 13 estendeu a mão por reflexo condicionado e segurou a parte superior do corpo de Android. O choque da força tremenda fez seu braço ficar dormente, mas sua mão simplesmente agarrou a fonte de energia do Android 14. Naquele momento, foi como se Android 13 tivesse sido atingido por um raio, e ele de repente percebeu que sua força havia aumentado bastante. Ah! Minha força aumentou? Androides podem se fundir. Android 13 ficou atônito, e então um olhar maníaco passou pelo rosto frio dele. Sua expressão ficou radiante ao olhar para o Android 15. Ei, é um momento crítico. Android 15, desculpe, mas só um de nós pode sobreviver. O Android 13 murmurou em voz baixa. Não havia muitos sentimentos entre os androides, mas eles sempre trabalharam juntos, pois tinham medo de serem descobertos pelo Android 17 e 18. No entanto, quando envolve uma questão de vida ou morte, todos os sentimentos desaparecem. Puxi. Android 13 aproveitou quando ele desviava e se escondeu atrás dele, e então estendeu suas garras afiadas em direção ao peito de Android 15. Caixa. Uma energia ardente e furiosa, com dezenas de milhares de graus de altura,
com uma temperatura abrasadora como a de um dragão de fogo, penetrou diretamente pelo corpo do Android 15. Com um puxão poderoso, uma grande fonte de energia e um chip de computador apareceram nas mãos do Android 13. 13. Você. Android 15 não ousava acreditar que o Android 13, com quem ele havia vivido tanto por muitos anos, o assassinaria enquanto enfrentavam um inimigo poderoso. O inimigo mais temível veio, inesperadamente, de seu próprio lado. O rosto do Android 13 estava frio, enquanto ele dizia indiferente: sinto muito. Depois que eu absorver sua energia, vou te vingar. HM. O Android 13 recebeu a fonte de energia e os chips de computador tanto do Android 14 quanto do Android 15. O que ele está aprontando? Xiaoya franziu as sobrancelhas com desconfiança. Como o filme do Android 13 não tinha nada a ver com a história principal, Xiaoya assistiu casualmente. Ele não se lembrava claramente de algumas das cenas principais. No entanto, ele tinha um leve pressentimento de que, se o Android 13 se fundisse com essas fontes de energia e chips de computador, isso definitivamente seria um grande problema. Guan, vamos atacar juntos e detê-lo. Ok. Guan gritou em voz alta. Tanto Xiaoya quanto Guan atacaram, e de repente, duas ondas de energia cintilantes dispararam. A energia rápida e feroz levantou uma tempestade, passando pela superfície da água. Imediatamente, como uma placa tectônica rachada, a superfície caótica do mar abriu uma rachadura, enquanto um desfiladeiro reto e largo apareceu. A hectares, você já chegou tarde demais. O Android 13 riu loucamente e engoliu diretamente a fonte de energia e os chips de computador do Android 14 e 15. Quando tanto fontes de energia quanto chips de computador entraram em seu estômago, parecia que um reator nuclear violento havia começado a funcionar de repente. Várias reações complexas ocorriam em seu corpo, como uma poção preta sendo cozida por bruxas, transformando milagrosamente seu corpo. Android 13 gritou de dor, enquanto cada centímetro de músculos e ossos de seu corpo parecia ter sido quebrado por um objeto pesado, e depois se reformou novamente. Com o ciclo recorrente de destruição e criação, a energia dentro de seu corpo gradualmente ultrapassou o limite superior, e sua pele começou a inchar. Finalmente, depois de repetir algumas vezes, a aparência do Android 13 ficou completamente irreconhecível. O recém-nascido Super Android 13 tinha mais de 2 metros de altura. A pele do tronco e do rosto era azul, e os músculos enrolados por todo o corpo estavam cheios de força. Este é o Super Android 13. Xiaoya mostrou uma expressão surpresa, e parecia que uma camada de geada poderia ser arranhada de seu rosto gelado. Ele sabia que, após o Android seu absorver o 17 e o 18, poderia evoluir para sua forma final, que era equivalente ao estado de poder completo do Super Saiyajin, mas não esperava que o modelo anterior, o Android 13, também pudesse absorver o Android 14 e o 15 para evoluir. A força do Super Android 13 agora é comparável à Perfect Form do seu. Xiaoya não ousava acreditar, mas logo depois balançou a cabeça e afastou esse pensamento. Em um único estado, fosse o Android 13, 14 ou 15, sua força era pior do que a do Android 17, 18 e da primeira forma do seu. Portanto, mesmo que se fundissem, sua força não seria tão poderosa quanto a forma perfeita de seu. Embora o Super Android 13 não seja mais forte que a forma perfeita de seu, ele deveria ser mais ou menos igual à forma imperfeita de seu. Ele pode ser um pouco mais forte que a forma imperfeita do seu depois de absorver o Android 17. Xiaoya supôs. De fato, após absorver o Android 14 e 15, o Super Android 13 não era tão poderoso quanto a forma perfeita de seu, mas também não era mais fraco que a forma imperfeita de seu. O poder de batalha atual de Xiaoya também era comparável à forma imperfeita de seu, portanto, essa batalha não seria fácil. Guan, cuidado. O Android 13 absorveu a fonte de energia e os chips de computador dos outros androides e se transformou no Super Android 13, então não o subestime. Xiaoya lembrou. Eu sei. Guan parecia sério. Em contraste, do lado do Super Android 13, ele não sentia medo naquele momento. Na verdade, ele estava rindo loucamente, expressando plenamente alegria no coração. Quem diria que nós, androides, ainda poderíamos nos tornar tão fortes? Se eu soubesse antes, não haveria necessidade de ficar escondido para evitar o Android 17 e 18 por mais de 10 anos. No entanto, ainda não é tarde demais, pois ninguém na Terra é páreo para mim agora. Nem mesmo esses dois guerreiros da chama dourada podem ser comparados a mim,
Pensou Super Android 13 com um ar convencido. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.